Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer ao Fábio, ao Renato, servidores dessa casa que nos acompanham aqui nos trabalhos, dando suporte aí na sonoplastia. Quero também saudar todos os servidores dessa casa que nos ajudam aqui para a realização dessa audiência da Ortoprev. Gostaria de chamar aqui o Bonadil, diretor superintendente da Ortoprev, para que componha a mesa, o Alcir também e o Arnaldo, por favor. Passo a palavra para o Bonadil para dar as saudações e proceder aos trabalhos dessa audiência pública. Bom dia, presidente. Agradeço antecipadamente aí a sessão do espaço tão importante dessa Casa de Leis. Acredito que é um espaço democrático onde a gente possa pôr aí várias situações, né? Inclusive nesse dia em especial, alguns números e alguns dados exatamente da autarquia previdenciária. Gostaria de cumprimentar também e agradecer a presença dos membros do Conselho de Administração, o senhor Bulhões, está aí, o Renato, a Sônia, também alguns representantes do Conselho Fiscal, Maurício, vários membros do Comitê de Investimentos também, o Hélio está aí. Cumprimentar também o bispo, presidente da nossa importante entidade sindical. E quero dizer que, antes de mais nada, além de ser uma obrigação prevista, né, no regulamento, né, em especial o programa Progestão, programa esse que a autarquia está certificada por ele, muito mais do que uma necessidade, uma obrigatoriedade dessa audiência, também é um espaço e uma oportunidade da gente debater alguns aspectos da previdência aqui do município, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos e talvez aqui, senhor presidente, inaugurar exatamente um espaço permanente de discussão, né? Porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, a previdência ela toma uma importância muito grande, inclusive na alocação orçamentária da municipalidade. Queria agradecer também nesse aspecto e nesse contexto a secretária Luísa, secretária de Finanças, né, que está presente também. Então, ela tem essa compreensão exatamente da importância que é você pensar a previdência não só a curto prazo, mas a longo prazo. Então, isso eu acho que deve ser uma ocupação e uma preocupação nossa, né? Porque nós estamos lidando aí com a vida do conjunto dos nossos servidores, né? E de todos os seus dependentes também, né? Então, estamos lidando com muitas vidas e isso é muito importante para nós. Alcir, quer dar uma palavra também? Bom dia a todos. Eu externo já, como disse o Bonadil, o meu agradecimento à presença dos que puderam comparecer, para que nós possamos, então, trazer as claras o objetivo de toda audiência pública, essa não diferente, é de trazer transparência aos atos praticados, ainda que de forma sintetizada, e também trazer a oportunidade para os nossos segurados, para os representantes dos nossos segurados, de participarem e de, eventualmente, esclarecer dúvidas que possam haver ao curso dessa apresentação. De início, então, fica o meu agradecimento, mais uma vez, pela presença de cada um e pela possibilidade de participação. Obrigado, Alcir. O Aguinaldo, quer dar uma saudação? Todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Faço parte da diretoria executiva da Ortoprev, da parte de benefícios, né? E essa sessão é importante para que todos, inclusive os aposentados e pensionistas, tenham conhecimento do trabalho nosso, né, do Ortoprev, nesse tempo que a gente está lá na direção. E que sejam todos bem-vindos e que as informações tragam clareza para vocês sobre aposentadorias e pensões e na parte também administrativa do Instituto. Bonadil, agora é com você. Pode dar sequência aos trabalhos?
Vou apresentar aqui lateralmente, né, porque fica mais fácil aqui de visualizar os números. É importante a gente fazer a mesa, né? Acho que é interessante, né? Talvez fosse interessante até para ter uma melhor visualização. Como nós já dissemos, né, na verdade, essa audiência ela faz parte também de uma obrigação que nós temos junto ao programa Progestão, né? O programa Progestão, ele prevê exatamente um conjunto de ações de diálogo, né, com os segurados e a sociedade. Uma vez a necessidade de conversar com os segurados é porque exatamente nós estamos falando sobre o futuro deles, né, o presente e o futuro de toda essa geração de pessoas que já se encontram aposentados e aquelas que virão a se aposentar, né? Então, quando a gente fala de previdência, a gente nunca pode pensar somente estrito senso a curto prazo, como a gente tem falado, mas a longo prazo, né? Porque nós temos toda uma geração de servidores, nós vamos ver alguns números mais à frente, que dependerão exatamente de recursos da autarquia para manter as suas famílias. Então, nessa oportunidade, nós vamos ter uma condição de discutir um pouco sobre o relatório de governança corporativa, os resultados da política de investimentos e alguns aspectos da avaliação atuarial também que nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês. Como nós já dissemos, né, nós fomos certificados, né, através do Instituto Totum. Esse certificado ele corresponde, se a gente pudesse fazer uma analogia, aquelas certificações que as empresas têm, ISO 9000, ISO 9001 e assim sucessivamente, que mostra exatamente a necessidade de ter conformidade com as exigências dessa entidade certificadora. Então, na verdade, isso se traduz efetivamente numa organização de processos que você exatamente atinja aí boas práticas de gestão no meio previdenciário. Então, nós temos o nosso certificado desde 2021, né? E agora, em 2024, a gente vai renovar essa certificação junto a esse instituto, até porque essa certificação ele se traduz como um selo de qualidade de gestão, né? Só para você ter uma ideia, de todos os municípios do Brasil, somente 2.144 possuem regimes próprios. O restante dos municípios brasileiros eles estão ligados a regimes gerais de previdência, ao INSS, né? Dentre esses, somente 558, até hoje, esses dados são de agosto, eles se inscreveram nesse importante programa. E somente 201 municípios no Brasil inteiro têm esse selo de certificação. Então, fica aqui a minha gratidão a todos os servidores da autarquia que se empenharam e continuam se empenhando exatamente para manter esse selo de qualidade. Na verdade, nós temos aqui, para quem não conhece, né, o histórico do Ortoprev. O Ortoprev está com 27 anos, já passou pela adolescência, já está ficando adulto, né? E isso se traduz exatamente também numa necessidade de fazer uma reflexão, né? Porque na medida em que o regime ele vai criando exatamente mais idade, ele traz sobre si também alguns compromissos e algumas necessidades de financiamento. Isso nós vamos ver a seguinte. Na verdade, a autarquia ela é responsável pelo recolhimento, gestão e aplicação desses recursos. A gente sempre trabalha na perspectiva de formação de poupança, para a remuneração adequada das gerações futuras, né? E ele se destina exclusivamente aí aos servidores públicos municipais aqui da cidade. Nós temos aqui, envolvendo exatamente também o Progestão, alguns eixos de gestão. Então, a gente tem que ter alguns focos, né, específicos. Para uma boa gestão previdenciária, a gente tem que sempre permanentemente discutir questões de equilíbrio atuarial, né? Como é que se dá o controle social da autarquia, como é que a gente fortalece institucionalmente também a autarquia e como é que a gente faz a administração financeira desse patrimônio todo que pertence aos servidores, né? O indicador de situação previdenciária é um indicador muito importante também, porque ele está relacionado à boa governança dos regimes próprios no território nacional.
Em 2022, Hortolândia obteve a nota A na avaliação desse indicador, né? Isso significa que somente 5 municípios no estado obtiveram essa nota A, né? Foram Barueri, Hortolândia, Ilhabela, Jundiaí e São Bernardo. Então, esses 5 municípios tão somente obtiveram a nota máxima de avaliação no indicador de situação previdenciária, que é mensurado exatamente pela Secretaria Nacional de Previdência, vinculada ao Ministério da Previdência. Então, 26 cidades em todo o Brasil só obtiveram essa avaliação, e isso também se traduz de uma forma muito positiva aqui para a nossa cidade. Ainda no contexto do controle social institucional, é importante lembrar que nós temos aí um conjunto, né, de fóruns onde nós temos exatamente a funcionalidade desse controle institucional, em especial o Conselho Administrativo, que está aqui bem representado hoje. Ele é um conselho deliberativo, então a diretoria executiva da autarquia não toma nenhuma medida sem exatamente a anuência do Conselho de Administração. Temos o Conselho Fiscalizatório, né, cujo membro está aqui, o presidente está aqui, o Maurício, que tem o condão exatamente de fiscalizar as boas práticas também da autarquia, o nosso controle interno local, enquanto instituto, né? E o Legislativo Municipal também, que tem essa responsabilidade de fiscalizar os atos da autarquia. Além disso, a gente responde para o Ministério da Previdência Social e, logicamente, o Tribunal de Contas do Estado. É importante dizer que nós temos um importante canal de diálogo com os nossos segurados e com a sociedade de uma forma geral. Nós temos a nossa página lá no site da autarquia, onde todos os relatórios de gestão e todos os atos, como as atas dos conselhos, estão todas consignadas lá em nosso site. Então, cada um pode acessar, seja qual informação for. Inclusive, é o nosso portal de transparência, que informa exatamente todas as remunerações dos nossos servidores e também dos nossos aposentados e pensionistas, né? Com relação aos aspectos atuariais, a gente sempre traz essas informações porque nós julgamos muito importantes, até para vocês conhecerem a massa de servidores aqui da cidade de Hortolândia. E nós temos 2 aspectos aqui que são importantes a gente contextualizar. Nós temos o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial, que são 2 coisas distintas, mas não menos importantes, uma com relação à outra. O equilíbrio financeiro é aquela equivalência entre receitas e despesas dentro do exercício financeiro. Então, em 23, quanto nós vamos arrecadar e quanto nós vamos pagar para benefícios. Então, isso se traduz no equilíbrio financeiro. Já o equilíbrio atuarial, ele faz um raciocínio de longo prazo. Então, nós projetamos todas as receitas num prazo de 75 anos, né, até o final exatamente de toda a geração de ativos que nós temos na cidade, e confrontamos quanto que esses benefícios vão custar, né, nesse prazo de 75 anos também. E aí a gente mensura qual é a alíquota de contribuição necessária e se eventualmente existe algum aporte adicional a ser feito para o sistema permanecer sob controle. As hipóteses atuariais que são utilizadas, logicamente, e aqui quando a gente fala de estudo atuarial, nós temos um profissional devidamente habilitado junto ao Instituto Brasileiro de Atuária, e também ele tem que ser homologado pela Secretaria de Previdência para fazer todos os estudos atuariais. Então, existe toda uma proteção na questão do estudo atuarial, que é a espinha dorsal do regime próprio, né? Sem ele, a gente não tem elementos para ponderar aí a questão do financiamento do sistema. Então, nós temos 4 variáveis que são muito importantes ali. A situação funcional, que diz respeito ao cargo que ocupa, o sexo, o tempo de trabalho, a idade. Por quê? Porque dependendo exatamente do cargo que o servidor ocupa, ele tem uma regra específica para aposentação, né? Então, por exemplo, os professores têm uma regra diferente dos demais servidores. Os profissionais da área de saúde também têm uma regra diferente.
Dependendo do tempo do ingresso no serviço público, é uma regra diferente. Quem entrou no serviço público da 98 tem uma regra. Quem entrou até 2003 tem outra regra. Quem entrou da pós 2003 tem uma outra regra. Então, todos esses aspectos são considerados pelo atuário, exatamente para ele apresentar o estudo, né? Nós temos as hipóteses econômicas, né? Que aí nós estamos falando basicamente de inflação, juros e crescimento salarial. Isso impacta diretamente na rentabilidade da carteira de investimentos da autarquia e também exatamente no crescimento futuro da folha dos beneficiários. As hipóteses biométricas, né? Na verdade, o atuário precisa entender, em média, a sobrevida, né, de cada um dos segurados, para ele mensurar toda essa quantificação, né, essa necessidade de financiamento, e as hipóteses sociais também, né, se o servidor ou a servidora são casados, né, se tem dependentes, porque isso pode ocasionar e gerar uma pensão futura, né. O estudo atuarial é importante, é um estudo tão importante que como nós já dissemos, né, ele é um estudo que é feito aqui no município. Todo ano nós apresentamos esse estudo para o Conselho de Administração, e ele é homologado também pela Secretaria Nacional de Previdência, né? Então, a Secretaria Nacional de Previdência, ela homologa exatamente os efeitos desse estudo, para ver se está em conformidade com as boas práticas atuariais que têm que ser mantidas. Ele também está disponível lá no nosso site, então, se vocês acessarem lá o portal da transparência, cálculos atuariais, o estudo está na íntegra lá. Acho muito importante os servidores acessarem, se for o caso. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição lá também para esclarecer qualquer ponto, né? E esse estudo ele traz algumas informações bastante interessantes, né? Nós vamos citar algumas aqui, o estudo é bastante longo, mas, por exemplo, quando a gente verifica o conjunto de servidores em atividade por faixa etária, então, a posição lá em 31/12/2022, né, todo o estudo ele é baseado em dezembro de cada exercício. Então, esse é o estudo mais novo, né? A gente percebe ali que de 40 a 50 anos, nós temos quase 40% dos servidores estão nessa faixa de idade, né? Depois nós temos ali mais 28% com idade de 50 a 60 anos. Então, a gente vê que a gente tem uma boa parte, né, da nossa massa de ativos que já está numa idade muito próxima aí, da aposentação. Vejam ali que a idade média, ali, ó, onde está aquele negrito em vermelho, ele nos mostra que, em média, o servidor público tem 46,7 anos de idade, né? E tem uma perspectiva, e tem um tempo médio ali de trabalho anuente de 13 anos. Quando a gente olha ali os aspectos da faixa remuneratória, a gente percebe ali que 39% dos nossos servidores ganham até 3 salários mínimos, e de 3 a 5 salários mínimos, mais 42%, né? Então, nós temos uma média salarial ali, ó, de R$ 4.666, no conjunto aí de todos os nossos servidores, né, que naquela data mostrava ali 4.261 servidores ativos. Quando a gente faz esse mesmo olhar por distribuição por sexo, isso é importante também, porque o homem tem regra diferente de aposentação para a mulher, e isso tem que ser levado em consideração, né? Então, nós temos ali 1.051 servidores e 3.210 servidoras, né? E também, quando a gente analisa o tipo de atividade, como nós já falamos, né? Então, nós temos ali professores, são 105 na nossa rede de ensino, depois nós temos mais 1.212 professoras, né, que compõem a nossa rede de ensino, e temos também mais 946 servidores que ocupam outros cargos, né? E mais 1.998 servidoras que ocupam outros cargos também fora da educação. Esse detalhamento é muito importante para o atuário, exatamente para ele fazer as provisões necessárias, né, para o financiamento da Previdência, considerando aí esses aspectos aqui da qualificação do servidor e exatamente o resultado efetivo do financiamento de todo o sistema. Esse aqui é um perfil, uma radiografia dos nossos segurados que hoje já percebem benefícios, né?
Então, nós tínhamos lá em 31 de dezembro 898 aposentados, né? Aposentadorias por invalidez 213 e pensões 173 pensões. Nós tínhamos lá em 31 de 12 1.284 benefícios já concedidos. Um tempo médio de benefício ali, ó, de 5,4 anos, né? E uma idade média dos nossos segurados já de 63 anos de idade. Esse quadro aqui eu não vou, logicamente ele tem muita informação, e ele está lá exatamente no nosso estudo atuarial, mas ele é a síntese, todo ano o atuário traz essa síntese para mostrar exatamente como é que evolui, né, essas estatísticas, né? Então, nós temos ali total de servidores ativos, os aposentados, total de pensionistas, ano a ano, como é que evolui a folha total de ativos, né, na municipalidade, o salário médio dos ativos, né? Se o salário médio dos ativos cresce, isso acaba também pressionando, de alguma forma, o sistema de previdência, a folha salarial de inativos, benefício médio, e as alíquotas que são fixadas a partir do estudo atuarial, né? Então, o atuário ele tem uma métrica, uma metodologia que desenvolve exatamente o resultado efetivo e a necessidade de financiamento. Então, isso se traduz numa alíquota. A idade média dos servidores, logicamente, que é um fator muito importante também, servidores inativos, pensionistas. Na conjugação desses dados todos, ele chega numa reserva matemática. O que é uma reserva matemática? É o quanto de recurso a autarquia deveria possuir para honrar com todos os seus compromissos, face à massa existente de ativos. Então, vejam como a reserva matemática está crescendo. Olha lá. Em 2020, ela era de 1 bilhão e 48 milhões. Hoje, nós estamos em 1 bilhão e 981 milhões. Né? Então, ele vem crescendo no decorrer do tempo. Ela é distribuída ali em benefícios a conceder, ou seja, os benefícios a conceder são aqueles vinculados aos servidores ativos, e os benefícios concedidos, né? É aquela reserva matemática daquele que já está aposentado ou é pensionista. Então, vejam que isso é comparado com o nosso patrimônio. Vejam que em 2020 nós tínhamos 581 milhões de reais de patrimônio. Ao final de 2022, nós estamos com 691 milhões de reais na carteira. Então, o patrimônio deduzido exatamente dessa reserva matemática nos mostra ali se nós temos o superávit ou déficit no sistema. Importante dizer também que esse déficit, obrigatoriamente tem que ser honrado pela municipalidade, né? Então, por isso que isso tem que ser uma ocupação muito grande, né, de todos nós gestores, porque o sistema tem que ser viabilizado. O déficit ele se traduz exatamente num plano de amortização, que é estabelecido pela Secretaria Nacional de Previdência também. Então, você pode amortizar esse déficit, segundo os critérios do Ministério da Previdência, em até 35 anos. Né? E é isso que tem sido feito. O importante aqui, é sempre interessante a gente enxergar o financiamento. Esse quadro, por si só, ele não é suficiente para explicar o crescimento do déficit. Mas ele é um indicador importante, porque vejam que em dezembro de 2017, nós tínhamos 4.404 servidores ativos, e tínhamos ali 547 servidores aposentados e 118 pensionistas. A gente tinha uma relação de 6,6 ativo para cada benefício concedido. Então, nós tínhamos lá 6 ativos que contribuíam, ajudavam a formar um patrimônio exatamente para o conjunto de servidores já aposentados. Hoje, em dezembro de 22, essa relação caiu para 3,3. Então, o que a gente percebe? Não existe uma possibilidade de um crescimento muito grande, porque é o seguinte, a administração ela tem um teto de servidores. Né? O teto ideal para a Hortolândia, não sei, são 4.500, 4.600, mas nunca vai ser 6, 7 mil servidores. Né?
E, de forma contrária, o denominador sempre vai crescendo ali. Ó. Na verdade, você mantém ali um conjunto de grupo de servidores ativos, mas os servidores aposentados sempre vão crescer, porque eles vão ganhando idade e vão chegando no período da sua aposentação. Então, essa relação é muito importante a gente acompanhar, porque isso também acaba pressionando, né, o nosso sistema previdenciário. E esse é o balanço final também que o atuário nos apresenta. Através desse quadro aqui, ele diz o seguinte, fala assim, olha, o meu equilíbrio financeiro, ele vai se dar até quando? Né? Então, ele mostra aqui, fala assim, até mais ou menos 2030, as nossas receitas previdenciárias vão ser maiores que as nossas despesas previdenciárias. Né? Então, até lá, o regime financeiro ele está sob controle. A partir de 2030, nós vamos ter que acessar o fundo de reserva, que é a poupança do conjunto dos servidores. A partir de 2030, então, a gente começa a utilizar essa poupança, logicamente, os entes patronais e os servidores continuam contribuindo, mas há uma necessidade suplementar de financiamento. Aí sim a gente acessa exatamente todo o patrimônio dos servidores, e estima-se aí que mais ou menos em 2041, 2042, esse patrimônio ele se extingua. Né? Isso se nós não tivermos aí novos planos de custeio, os quais somos obrigados a sempre apresentar. Mas isso é um retrato fixo em 31/12. Assim, olha, se a gente não tivesse mais nenhuma contratação, não tivesse mais regime próprio, esse seria o quadro, né? Até o fim exatamente dessa geração existentes. Então, acho que essa fala preliminar é por aqui. O Aguinaldo agora vai falar um pouco sobre a questão dos benefícios previdenciários, e, na sequência, o Alcir vai falar um pouco sobre as questões de investimentos e de resultado, propriamente dito. Muito obrigado pela atenção, viu, pessoal? Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou ficar um pouquinho sentado, que eu estou com um problema no joelho, e eu vou estar passando para vocês no slide lá, tá bom? Da parte de benefícios, eu vou passar para você o ano de 2021 e 2022. O Bona não me explicou como é que vai para frente isso daqui. Aqui, ó. Meus amigos, aqui na parte de benefícios, os valores pagos em 2022. Aposentadorias. Eu vou começar em 21 para vocês entenderem o aumento que teve na porcentagem, ok? Então, se você pegar aí 2021, foram pagos 42,15 milhões. Teve um aumento de 40,4%. Em 22, 59,20 milhões. Isso só de aposentadoria. Pensões. 2021, 5,83 milhões. Um aumento de 18,9. Ele foi para 6,93 milhões em 22. Total de benefícios, 21, 47,98 milhões, um aumento de 37,8, foi para 66,1422. Aí a gente vai estar falando dos avanços que está tendo da aposentadoria, e aí vocês vão entender na tabela que eu vou comparar o 21 com o 22, tá bom? Aposentados por tempo de contribuição. Dezembro de 21, quantidade 517, nós tínhamos. Valor 2.681.000. Participação 66 de porcentagem. Dezembro de 22, nós tínhamos 676. Valor 4.132.000. Participação de 70,8. Um crescimento de 159 pessoas. Aposentadoria por invalidez. Nós tínhamos, em 2021,
177, valor 432.724, participação de 10,8. Para 2022, 213, valor 615 mil, participação de 10,5, um aumento de 36. Aposentadoria por idade, que é o pessoal de 60 e 65 anos, nós tínhamos 166, valor 367 mil, uma participação de 9,2. Em 2022, nós tínhamos 191, valor R$ 456.622, participação de 7,8, um aumento de 25. Aposentadoria compulsória, que é de 75 anos, nós tínhamos 36, valor R$ 73.271, participação de 1,8. Em dezembro, 36. Os números são iguais porque manteve, tá? Então, em valor de 77.617, aumentou um pouquinho porque tem aumento salarial. Participação de 1,3, então no crescimento teve 0. Total de aposentadorias, nós temos 896. Dezembro, foram pagos 3.555.000, participação de 88,5. Dezembro, nós tínhamos 1.116, foi pago R$ 5.281.944, participação de 90,5, um crescimento de 220. Pensão por morte, dezembro de 21, quantidade nós tínhamos 139, valor 463.586, participação de 11,5. Dezembro de 22, nós tínhamos 151, valor 555.636, participação 9,5, crescimento de 12. No total, juntando-se os dois, no período temos 1.035 de quantidade, valor 4.018.000, aí ele pega na participação de 100%. Dezembro de 22, nós tínhamos 1.267, valor 5.837.579, participação de 100. Teve um crescimento de 232. Como vocês viram aqui, e depois eu vou estar passando no de baixo, o crescimento foi enorme por causa da pandemia, tá? Nessa tabela, eu queria passar para vocês os anos, começando em dezembro de 2016 até dezembro de 2022. Aqui eu vou passar para você a quantidade de que nós tínhamos, tá? Aposentadoria, dezembro de 2016, 463. Pensões, 113, total de benefício, 576. Dezembro de 2017, aposentadorias, 540, pensões, 116, um total de benefícios de 656. Teve um crescimento de 13,9, é onde nós começamos a nossa gestão, tá? Foi em 2017. Dezembro de 2018, aposentadorias, 608, pensões, 125, total de benefício, 733, teve um crescimento aí de 11,7. Dezembro de 19, aposentadorias, 687, pensões, 132, total de benefícios, 819, um crescimento de 11,7. Dezembro de 20, aposentadorias, 783, pensões, 140, total de benefícios, 923, um aumento de 12,7. Dezembro de 21, 896, pensões, 139, total de benefícios, 1.035. Dezembro de 22, 1.116 aposentadorias, 151 pensões, 1.267 total de benefícios, um aumento de 22,4.
Um pouquinho abaixo, em vermelho, vocês vão ver os benefícios concedidos. Dezembro de 17, foram concedidos 80. Dezembro de 18, 77. Dezembro de 19, 86. Dezembro de 20, 104. Dezembro de 21, 112. Dezembro de 22, 232. Como eu já havia falado, vocês viram que dobrou, né? Isso foi por causa da pandemia, tá? Então, de 112 foi para 232. De 2016 a 2022, teve um crescimento de 120%. Aqui vou falar um pouquinho para vocês do Comprev, que é a compensação entre regimes, Ortoprev, INSS e Estado, dos processos transmitidos, para você entender, tá? Isso é quando a gente pede para vocês trazerem a CTC, que é a certidão para a gente poder estar informando os órgãos, que a gente possa estar trocando as informações e arrecadando o dinheiro para o cofre do Ortoprev. Se vocês pegarem em janeiro de 2017, processos transmitidos nós tínhamos 115. Em dezembro de 22, nós transmitimos 1.175. Se vocês pegar os 115 para 1.175, dá quase 10 vezes a mais, tá? Isso falando em 5 anos. Processos homologados. Se você pegar janeiro de 2017, tinham 13 processos homologados. Até dezembro de 22, 263 processos homologados. É uma quantidade bastante expressiva também. Aí a gente vai somar de janeiro de 17 até dezembro de 22, a arrecadação que nós tivemos, 19,3 milhões de arrecadação nesse período de 5 anos. Só uma informação, aqui para você ter uma ideia, janeiro de 17, aqueles 13 processos estavam em média de 1 milhão, 1 milhão e meio. Tá? Com a soma dos 263, nos 5 anos chegou a 19,3. E também processos homologados estava em média 278. É que quando a pessoa falece, o INSS ele deixa de contribuir para o Instituto, tá bom? Então, esses números já dão uma variada. Bom, da parte de benefício é isso. Eu queria agradecer a todos. Se precisar de alguém tiver alguma dúvida, no final a gente pode esclarecer, ou se não, procurar a gente lá no Ortoprev, tá bom? Obrigado a todos. Bonadil, passa a palavra a Bonadil, pode chamar, vou chamar o nosso diretor administrativo financeiro, o Alcir. Pessoal, então, dando continuidade às informações que vêm sendo prestadas, importante ressaltar, sobre o aspecto administrativo, importante a gente deixar colocado que a administração do Ortoprev é uma administração colegiada, que conta com a efetiva participação do Conselho de Administração e que a adoção das medidas e das cautelas que se observa, junto à equipe Ortoprev, junto à diretoria executiva e o Conselho, são sempre premiadas no sentido de mitigar os riscos e de trazer e buscar a sustentabilidade do regime ao longo de sua existência. Sobre o aspecto administrativo, de forma resumida, essa tem sido a conduta, a postura e a forma de governança do nosso regime, do Ortoprev. Okay? Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre as questões financeiras, hoje, nessa audiência, nós vamos trazer, basicamente, questões voltadas à receita do município. E a receita, ela se compõe, basicamente, das contribuições do ente patronal, da Câmara Municipal e do próprio Ortoprev,
e dos nossos investimentos. De uma forma assim sintetizada, nós vamos estar colocando isso. E se eventualmente surgir alguma dúvida, depois, ao final, a gente abre para esclarecimento. Ok? Quando a gente fala da contribuição arrecadada, assim, de uma forma bem compilada, a gente percebe um crescimento do ano de 21 para 22, no que tange a parte da contribuição patronal, de 50 milhões para um pouco mais de 52 milhões. No que tange a parte de contribuição do servidor, uma elevação de 31.969, quase 32 milhões, para 34.304.000 reais. E dos inativos, significa dizer contribuição por parte dos servidores aposentados, que têm a sua remuneração, os seus proventos, que superam o teto constitucional, e sobre esse excesso do teto, também o inativo precisa contribuir. Que trouxe uma diferença de 83 milhões e meio, que nós tínhamos no ano de 2021, para quase 88 milhões aí no ano de 2022. Agora, quando a gente, só voltando aqui um pouco, quando a gente fala ainda da questão das contribuições, a patronal é importante a gente ressaltar que compõe ela também, dentro do plano de custeio, o custo especial, né, que é o plano de amortização. Então, além da alíquota patronal, esses valores expressam também a contribuição pertinente ao custo especial, que é pago pelo município, né? Falando um pouquinho das despesas, no ano de 2021, nós pagamos, aí, como disse o Aguinaldo, a gente percebe que houve um crescimento, e tem tido, nós temos observado o crescimento quase que exponencial, pode-se dizer, na concessão de benefícios, até mesmo em razão das características. Nosso regime é um regime novo, né, de poucos anos de existência, criado lá em 96, mas uma grande parcela dos servidores públicos de Hortolândia, eles estão completando e deverão estar completando o seu período aquisitivo para a aposentação dentro dos próximos 10 anos. Então, nós temos um número muito grande hoje de servidores já que preenche essas condições. Nós tivemos um acréscimo considerável na concessão de benefícios e existe a projeção de que nos próximos 10 anos nós ainda tenhamos um nível acentuado na concessão de benefícios. Aí, das aposentadorias, nós vemos aí um crescimento razoável, né? A gente verifica aqui um crescimento na ordem de cerca de 40% no pagamento das aposentadorias, de 42 para 59 milhões, pouco mais de 59 milhões de reais. Das pensões oriundas também de eventuais aposentadorias concedidas, um aumento razoavelmente considerável, na casa, acho que de quase 19%, né, 18,9%, não está colocado ali. E do Comprev, nós também percebemos um aumento considerável. A nossa receita oriunda do Hortoprev aumentou consideravelmente diante como já disse o diretor Aguinaldo, diante da protocolização e dos requerimentos feitos lá ao INSS. O Comprev, até algum tempo atrás, só era possível ser feito entre o regime Hortoprev, regime próprio de Hortolândia, para com o INSS. Nos últimos tempos, com algumas inovações que houveram na lei, também os entes podem buscar a compensação entre si, entre municípios e entre estados, né? E isso trouxe para nós também a obrigação. Nós temos servidores que saem, de repente, daqui do município de Hortolândia e que se aposentam em outros municípios, né, ou mesmo no estado. Como a nova legislação trouxe essa possibilidade, que antes era só vinculada entre o ente, o regime próprio e o regime geral, trouxe para nós a obrigação também de compensar outros regimes próprios, além do regime geral, de eventuais servidores que possam estar se aposentando junto a esses regimes. Talvez isso possa aclarar de forma um pouco melhor o aumento das nossas despesas com o Comprev. E a nível de custeio, nós saímos da casa em 2021, de 3 milhões e 300, um pouco mais,
para quase 4 milhões de reais, de um total, então, de 21 de despesas na ordem de 51, pouco mais de 51 milhões, para 70 milhões de reais, para pouco mais de 70 milhões de reais em 2022. Isso pensando a nível de despesas, de uma forma geral, das despesas que alcançam lá o município, o nosso regime. Agora, no que se refere à questão da despesa administrativa, a gente percebe um crescimento relativo, né? Nós tivemos uma despesa orçada no ano de 2021 para 22 de 6.470.000, e nós efetivamente utilizamos desse orçamento, desses valores, cerca de quase 4 milhões de reais, 3.958.000, que equivale a pouco mais de 61%. Então, do teto de 3%, nós temos até o teto de 3%, para custeio disso, nós fizemos uma utilização de 1,75, buscando e também primando sempre pelo princípio da economicidade e demonstrando aí o zelo para com o erário, para com o dinheiro, que é nosso, que é de nós todos, servidores do município, no sentido de que não haja uma malversação ou uma extrapolação nos gastos aí da autarquia. Agora, na questão de investimentos, de uma forma bastante resumida, o que nós trazemos para essa audiência é a evolução, partindo lá de 2016, que nós tínhamos cerca de aproximadamente 350 milhões de reais em caixa para custeio do nosso plano de benefícios, como já disse lá o nosso superintendente, previsto aí ao longo até a finalização disso, ou seja, até a fim da vida dos nossos segurados, eventuais pensões. E hoje nós, lá em 2022, ao final, nós alcançamos lá a casa dos 700 milhões de reais, pouco mais de 700 milhões de reais. Acho que é uma demonstração, talvez, no sentido de que as decisões adotadas pela administração da autarquia, que compreende a diretoria executiva e todo o colegiado, não tem sido errônea. Apesar de todas as dificuldades, que depois, um pouquinho mais adiante, a gente vai comentar, sobre as dificuldades e as adversidades que a gente encontra ao longo da gestão, nós conseguimos ter um crescimento exponencial e até significativo, imaginando que o regime de 96 até 2016 conseguiu somar 350 milhões, numa questão de, vamos pensar, de 6 anos após, um período relativamente curto, nós praticamente conseguimos dobrar o patrimônio, duplicar o patrimônio da autarquia, né? Falando ainda um pouquinho dessa evolução, assim, de 21 para 22, na verdade, desde o início de 2020, nós passamos a enfrentar uma série de dificuldades, porque quando a gente fala do patrimônio, o patrimônio nosso é composto pelas contribuições que são feitas, né, seja dos entes patronais ou mesmo dos servidores, e também dos rendimentos de nossos investimentos, né. Não tem sido fácil, tem sido uma tarefa árdua, não só para a Hortolândia, como para todos os regimes, né, para quem depende do mercado de capitais, para quem depende do resultado de investimentos, alcançar bons resultados. Frente a tudo isso que nós já temos conhecimento, frente a questões relacionadas à pandemia, questões relacionadas à política externa, também à política interna, né, um pouquinho mais adiante nós falaremos, mas nós tivemos do ano de 2021 para 2022 um crescimento do nosso patrimônio na ordem de 8,19%, cerca de aproximadamente 53 milhões de reais. Foi possível ser buscado e augurado, conquistado, de 21 para 2022. Então, só a título assim, de esclarecimento e até para conhecimento, a gente observa que as metas não têm sido facilmente alcançadas. A meta atuarial, que é composta por um determinado índice estabelecido, previamente estabelecido, mais o índice de inflação do ano, né? A gente percebe lá em 2017, nós conseguimos alcançar a meta com alguma folga,
E depois, em 2019, nós conseguimos um resultado muito bom frente à meta que havia sido estipulado. Nós tivemos um excelente resultado, que é proveniente das nossas receitas arrecadadas e, principalmente, resultado dos rendimentos dos investimentos. Como eu disse antes, aí começa 2020, uma situação difícil para todo mundo, em que o mercado financeiro se tornou uma grande montanha-russa, e aí, enquanto regime próprio, nós temos as limitações que a legislação também nos coloca, do tipo de produto que nós podemos estar colocando, e enquanto regime, nós também temos que ter o cuidado de não correr um risco demasiadamente além do necessário e do permitido, até com vistas a preservar o patrimônio do Instituto. E de 2020 a 2022, as metas não têm sido alcançadas, né? Por conta dessas situações que nós estamos colocando. 2023, que não é objeto hoje dessa audiência, nós estamos, por hora, ainda próximo de alcançar a meta, mas com uma folga muito pequena, a depender ainda de alguns acontecimentos do próprio mercado financeiro. Mas, em 2022, nós fechamos, então, aí, um resultado de 4,46 frente a uma meta de 10,88. Né? Apesar, então, do crescimento patrimonial que nós tivemos, nós não alcançamos a meta atuarial. Significa dizer que isso depois também tem reflexos futuros, vai trazer reflexos no próximo estudo atuarial. Isso vai resultar também num diferente percentual do custo especial que vai ser repassado ao município, também na alíquota patronal que vai ser estabelecida. Então, todos esses resultados, cada vez que nós não conquistamos, não conseguimos alcançar o resultado da meta estipulada, isso tem reflexo sempre para o exercício seguinte. Aí, trazendo algumas das dificuldades, nós citamos a questão aí da pandemia, né? Ainda 2022 sofreu, nós ainda sofremos alguns reflexos, né, da pandemia, isso enquanto mercado, olhando para dentro do mercado financeiro. Também a questão da diminuição do crescimento do produto chinês, porque isso vai impactando também no mercado de commodities e no mercado comercial. Então, a gente vê, poxa, a grande montanha-russa que vira lá a Bolsa de Valores, né? Então, em 2022, teve um forte reflexo disso, sofremos com isso. Nós temos um percentual disso, mais adiante vamos ver, um percentual do nosso patrimônio está aplicado em investimentos no exterior, em fundos no exterior, e para ajudar, então, a Rússia e a Ucrânia resolveram lá estabelecer uma área de conflito, um período de conflito, ainda não findado, que teve reflexo também nos nossos investimentos no exterior, que vinha tendo uma excelente performance. Voltou a ter agora uma performance positiva, mas que ao longo do ano de 2022 teve um impacto ruim. Nós sofremos com isso os nossos investimentos, não só os nossos, como de todos. Investimentos que estavam lá fora tiveram um impacto negativo, frente também por conta desse conflito bélico lá entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, também, essa ruptura na cadeia produtiva global, que trouxe um aumento significativo de inflação, parece que agora um pouco mais controlada, mas em 2022 nós sofremos bastante com isso, e isso impacta diretamente a balança comercial e o mercado de investimentos, até mesmo em razão da alta taxa de juros, né? E, como resultado disso, a gente vê ainda os bancos, de uma forma global, né, praticando políticas monetárias mais restritivas, mais contracionistas. E isso também traz muita especulação no mercado financeiro, e dentro daquilo que é possível, dentro dos percentuais que nos é permitido alocar os nossos investimentos, isso tem um reflexo muito difícil para ser superado, né? Que, com a estratégia, dentro daquilo que é estabelecido na nossa política de investimentos, a gente sempre busca estabelecer e fazer os estudos voltados e permeados em produtos que possam trazer uma mitigação de riscos e também uma mitigação de perdas. Mas não tem muito como a gente escapar do resultado das questões financeiras, das questões políticas econômicas, políticas de
de uma forma geral, a nível global. 22 ainda tivemos também, foi um ano eleitoral, a nível de eleições para a presidência, para governadores, quase que eleições gerais, e isso também traz um reflexo, isso traz uma oscilação grande no mercado de capitais. Então, o que deveria ser a diferença, o que poderia trazer a diferença na evolução do nosso patrimônio, porque as contribuições, nós temos a tranquilidade que elas estão perfeitamente em dia, estão adimplentes, tanto do patronal quanto dos servidores, mas os investimentos que deveriam ser o fiel da balança nisso, no sentido de nos ajudar a alcançar a meta, sofreram impacto com todas essas questões aí que nós estamos reportando a vocês. Só assim, a nível de conhecimento, está aí a distribuição estratégica, né, dos nossos ativos. A gente vê que a gente tem praticamente quase 80% dos nossos investimentos em títulos públicos, e isso nos traz uma certa segurança, porque o risco de crédito, o risco de calote, nesse caso, é muito pequeno em eventual liquidação ou no período de liquidação dos fundos. Então, nós temos cerca de 80% do nosso patrimônio colocado em títulos do Tesouro Nacional e em fundos de título público. Poderíamos ter 100% disso? Poderíamos. Só que a rentabilidade dos títulos públicos nem sempre alcança a rentabilidade que existe também no mercado de renda variável. A renda variável passa por períodos ruins, mas é o tempero, na verdade, dos investimentos que pode nos trazer um resultado melhor no sentido de tentar buscar o alcance da meta atuarial, né? A gente vê que tem cerca aí de 13% dentro, até 2022, dentro do quadro de renda variável, né? Aí, assim, somado todos, né, cerca de 26%. Como eu disse, lá no exterior, a gente tem lá um dinheirinho guardado, alocado, que totaliza cerca de 4% do nosso patrimônio, isso lá com base ainda no ano de 2022, e um percentual bem pequenininho em fundos estruturados, que são fundos multimercados e fundos de participação. É um dinheiro pequeno, e não tem grande impacto dentro da nossa carteira, né? O maior impacto da nossa carteira é resultado dos investimentos em títulos públicos e da renda variável, isso de uma forma geral. E aí, falando um pouquinho da distribuição estratégica, nós temos, então, como disse aí, nós temos 41% diretamente, isso lá em 2022, até o final de 2022. Cerca de 41% junto ao Tesouro Nacional, 20% junto ao Banco do Brasil, quase 20% com a Caixa Econômica Federal, cerca de 5,99%, cerca de 6% com a ZQuest, que é uma das distribuidoras também dos investimentos que nós temos alocados, com o Itaú na casa aí de 3,89%, quase 4%, o Abram 3,14%, Schroeder, que é um fundo internacional, está vinculado lá aos nossos investimentos do exterior também, mais 2,96%, e aí o restante distribuído entre Grafen e outros, aí somando um pouco mais de 2%. Né? Essa, de forma assim, bem sintetizada, tá a distribuição aí da nossa carteira. Vale dizer aqui o seguinte, nós trouxemos de uma forma resumida e sintetizada a questão de orçamento, só basicamente voltada à receita e despesa, arrecadações, mas todo o nosso orçamento, todos os nossos atos, todas as nossas planilhas, a própria política de investimentos estão disponibilizadas no site do Instituto, de forma que qualquer pessoa possa ter acesso, qualquer segurado ou qualquer pessoa que tenha interesse, possa ter acesso a absolutamente todas as informações que são relativas ao Ortoprev, quer na área administrativa, financeira, ou de benefícios, inclusive as ações que são realizadas pelos colegiados, pelo Comitê de Investimentos, pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal. Todas as ações do Instituto estão permeadas no princípio da transparência e, como prova disso tudo, está lá tudo publicado dentro do site do Ortoprev. Não há mais informações neste momento a serem trazidas para essa audiência. Quero deixar aberto um período, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta,
eu deixo à vontade aí aos colegas, tá bem? Bom, não havendo perguntas, nos resta aqui, então, assim, o agradecimento pela oportunidade de estar colocando isso para vocês. Nos resta também aqui deixar claro que o Ortoprev está aberto a qualquer segurada, a qualquer pessoa que queira buscar qualquer tipo de informação, seja pertinente à questão administrativa, financeira ou mesmo de benefícios. O Ortoprev é um instituto de previdência e, como o sendo, a sua função principal é a proteção do segurado, é a proteção dos direitos sociais do segurado, né? Eu, enquanto servidor, embora gestor hoje, mas enquanto servidor também de carreira, me sinto muito à vontade no sentido de dizer que o Ortoprev tem feito o possível para atender a expectativa dos segurados. Nós temos lá um intuito de trazer a melhor prestação de trabalho aos nossos segurados, aos nossos servidores. Me resta aqui de pronto, então, somente agradecer mais uma vez a participação e a presença de cada um de vocês, tá certo? Muito obrigado.